Esporte. Mais uma vez, bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Ih, o Panorama Esportivo... Foi longe. Ele se refere àquele veículo Station Wagon que a Fiat tinha nos anos 80. Ele está no almanac. Do primeira mão, que curte o momento esportivo, né? E ontem os Bahias, né, jogaram. Um deles brilhou e o outro ficou no meio do caminho. O Bahia de Feira deu um vexame tremendo, vencia pelo marcador de 2-0 e em 5 minutos perdeu o jogo, né, justamente na prorrogação, tomou 2 gols em 3 minutos e faltando 2 para terminar, tomou o terceiro gol, tomou a virada, com isso se desclassificou e perdeu também R$1,5 milhão, que seria a bonificação, e os atletas perderam R$750 mil, que era justamente o valor que estava estipulado para que eles pudessem dividir, né, após o jogo. Então perderam esse prêmio. Vamos esperar que a derrota, que o resultado em si, do ponto de vista psicológico, perturbe-os muito para que eles não estejam bem psicologicamente frente ao Atlético de Alagoinhas na próxima terça-feira, não é? Para que o Atlético não pague o pato, porque o Lira tem treinado muito, muito forte durante todo o carnaval para que o time possa fazer uma boa partida na terça-feira. Já o outro, o Bahia da capital, que não foi tão bem na Copa do Brasil, venceu ontem o Nacional do Paraguai pelo marcador de 3-1. No placar agregado, venceu por 6-1, não é? Porque esse jogo são 2 jogos, um jogo de 2 tempos, né? Cada jogo é um tempo. Então venceu por 3-1, com isso se classifica para a próxima fase, vai esperar no dia 4 de junho, viu? Mês de São João, o sorteio que vai haver, havendo a grande possibilidade dele pegar o Vasco ou o Botafogo só, que mais 10 times vão entrar nesse sorteio aí, né, os que vêm da Libertadores, e nada garante que ele possa pegar o Vasco ou o Botafogo, mas existe a possibilidade completa, né? Já o Flamengo conquistou ontem ao vencer pelo marcador de 3-0 a Recopa, né? Jogou muito bem com gol de Gabigol e 2 de Gerson, venceu, né, por 3-0. O ponto negativo, o destaque negativo foi justamente a expulsão do William Arão, completamente desnecessário por uma entrada violenta. Esse rapaz é habituado a fazer isso, faz faltas desnecessárias quando não é preciso. Aí o árbitro deu cartão amarelo, o VAR o chamou para mostrar a gravidade da falta, e quando o árbitro fez a devida consideração, tirou o amarelo e lhe deu em seguida o vermelho direto, e ele foi para o chuveiro mais cedo. Mas isso não impediu o Flamengo de vencer o Independiente Del Valle, justamente pela qualidade técnica que o time do Flamengo possui, e independente de quem joga ou deixa de jogar, o Flamengo não tem um time só, o Flamengo tem 3 times. É um elenco, um baita elenco. Tem um elenco lá para jogar aqui até dizer chega. E o Flamengo agora, que no próximo dia 4 de março, às 21h30, vai enfrentar o Júnior, né, lá na Colômbia, né, já pela Libertadores da América, né? Então já diretamente o campeonato começa, porque já havia começado a fase de grupos, ou seja, aquela repescagem, e o Internacional, vencendo o Tolima ontem por 1-0 com gol de Paulo Guerreiro, conseguiu também a sua classificação, agora é definitiva, e vai integrar justamente o grupo do seu arquirrival, o Grêmio Porto Alegrense. Então, mais um brasileiro, e aí, claro que 2 brasileiros em um grupo, existe a possibilidade de ou os 2 serem eliminados, ou um eliminar o outro, né? Então, vamos aguardar o início desse campeonato. O ponto negativo foi justamente na Copa do Brasil, onde o Atlético Mineiro empatou, mas é uma derrota, empatou com o Afogados de Pernambuco em 2-2. É um estádio que pegou somente 2.000 pessoas, porque é muito pequeno, daí você vê a expressão do Afogados. Então empatou em 2-2. Como nessa fase não se admite empate, time nenhum leva vantagem com o empate, foram para as penalidades máximas. Adivinha quem ganhou nas penalidades máximas? O time de Pernambuco, pernambucano, os afogados, quer dizer que estavam muito bem. Quer dizer, quem acabou se afogando foi o Atlético Mineiro. O Dudamel, né, que perdeu seu emprego. Rapaz. Então, esse foi o ponto negativo, porque um time da envergadura do Atlético Mineiro,
Claro que futebol é dentro de campo, mas pela qualidade técnica que possui, pelo valor financeiro do seu elenco, pelos salários que recebe os jogadores, jamais poderia perder para um time de Pernambuco de terceira, quarta ou quinta expressão, que é justamente o Afogado, sem querer desqualificar o adversário de forma nenhuma, mas para um time da elite do futebol brasileiro, como um dos grandes desse país, como o Atlético Mineiro, isso é, como disse... A Copa do Brasil sempre pregou peça, né? Você lembra do Santo André, o Paulista de Jundiaí, né? Ganhando a Copa do Brasil. Sempre teve dessas zebras aí. Já começou lá atrás, no começo dos anos 90 com o Criciúma, que não é um clube pequeno assim, mas não tinha tanta expressão a nível nacional. Agora, fazendo uma comparação, Gomes, e é lógico que, como você bem lembrou, o futebol é dentro das chamadas 4 linhas. E, às vezes, Davi acaba vencendo Golias. A diferença da Sebadog, né? Sebadog, né? Exatamente. A estimativa mensal de gasto com folha do Afogados não chega a 100 mil, acho, contra 9 milhões em média. 68 mil reais a folha do Afogados. Pois é, e veja que são 9 milhões e é considerado pouco para um time da elite, um clube da grandeza do Atlético Mineiro, né? Plagiando um comunicador aí que existe por aí, isto é uma vergonha, né? Já pelo Campeonato Paulista, o Corinthians penou para empatou já nos descontos contra o Santo André, perdia pelo marcador de 1-0, e nós vimos jogador de 400 mil reais, de 600 mil reais perderem gols com o gol aberto à sua frente. A gente não entende como é que isso acontece com pessoas que vivem exclusivamente disso, que passa a sua vida treinando e jogando bola e é incapaz, às vezes, com o gol aberto, de colocar a bola no fundo da rede. Então, esses foram os destaques esportivos de ontem. O que nós temos a lamentar é justamente a desclassificação de mais um baiano na Copa do Brasil, não é, que foi justamente o Bahia de Feira, mas vida que segue, são coisas do futebol. É com você, Marconi. Muito bem.